Toda vez que você vai para a academia, a sua glicemia ou sobe demais ou baixa demais. Parece que fazer exercício dá mais trabalho do que não fazer. Nesse vídeo aqui eu quero te falar o que acontece no corpo do diabético enquanto a gente faz exercício físico que ora causa hiperglicemia e ora causa hipoglicemia e como que é possível controlar esses efeitos indesejados. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e compartilho no YouTube e no Instagram a minha vivência e experiência com o diabetes tipo 1 todos os dias. Já aproveita para seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que sair por aqui. Quem recebe o diagnóstico de diabetes recebe junto a indicação de fazer atividade física. E é unânime, não tem como controlar o diabetes sem ter resistência à insulina, sem nada, controlar de uma forma sustentável, sem praticar atividade física. Isso, é claro, acompanhado de uma dieta balanceada e dos remédios necessários, sejam remédios orais ou aplicação de insulina. Mas daí você começa a fazer exercício, você vai fazer uma caminhada, tem hipoglicemia. Vai fazer musculação, tem uma hiper, bate 300. Não sabe se come antes, algumas pessoas falam para comer antes, ou não sabe se você vai treinar em jejum, porque você não sabe o que pode acontecer. É mais fácil nem fazer desse jeito, né? Vamos entender o que acontece. Você já sabe que para a glicose entrar na célula, para a célula produzir energia, precisa de insulina. E a insulina é uma analogia que a gente faz, ela funciona como uma chavinha que abre a célula e a glicose pode entrar dentro da célula. Tem um monte de coisa nesse processo, mas eu estou simplificando aqui bem para a gente entender. O que você pode não saber é que o exercício, a atividade física, funciona mais ou menos como uma chave por dentro. É como se a célula abrisse uma exceção e não precisasse da insulina para poder abrir a portinha para a glicose entrar dentro da célula. É como se a célula abrisse por dentro a porta. Ela destranca por dentro, lá de dentro mesmo. Então ela mesma destranca, a glicose entra e para ela poder, porque ela está precisando produzir mais energia, porque a gente está ali no meio da atividade física. Então ela abre essa porta, a glicose entra e a gente não precisa da insulina. Mas olha só, o exercício é uma atividade complementar. Ele não vai tirar a necessidade de você continuar aplicando insulina. O que ele pode fazer é com que você precise de menos insulina, porque vai reduzir a sua resistência, porque reduz a sua necessidade de insulina. E muita gente acaba passando mal, a gente que tem o DM1 principalmente, acaba passando mal durante a atividade física porque não sabe desse processo muito simples. A atividade física tem a capacidade de abrir a célula por dentro para a glicose entrar. E daí o que pode acabar acontecendo é que se você toma os seus remédios, a quantidade de insulina que você tomava e você vai fazer atividade física, o que acontece? A célula vai abrir a porta por dentro, né, para a glicose entrar. A insulina também vai abrir a célula para a glicose entrar e vai entrar mais glicose do que deveria para dentro da célula. Ah, mas Carla, eu sempre ouvi falar que nosso corpo tem uma reserva de glicose. Então como é que eu passo mal fazendo exercício? Eu não posso usar essa reserva de glicose? Então, se você já ouviu falar, o nome dessa reserva de glicose é glicogênio. E essa reserva fica especificamente no fígado. Também tem glicogênio no músculo, mas ele usa só para ele mesmo. A gente vai falar do fígado aqui. Então, o que acontece? Quando vamos falar de uma pessoa que não tem diabetes, tá? Uma pessoa ficou muito em jejum ou tá fazendo atividade física e não comeu, e ela precisa de energia, o fígado vai liberar essa glicose, glicogênio, essa glicose que está ali armazenada no fígado. E uma vez que libera, o corpo vai conseguir balancear. Mesmo que esteja fazendo atividade física, não vai estimular a produção de insulina, porque já está fazendo atividade física, já vai consumir essa glicose, tá? Então tem um balanço normal ali dos níveis, né? Ele vai estimular a liberação de glicose que tem ali reservado. Essa glicose em excesso que tinha entrado para dentro da célula vai ser reposta e vai estar tudo certo. Agora, na pessoa que não tem diabetes, isso também acontece. A gente também tem reserva a gente também tem a reserva de glicose, o glicogênio no fígado, e a gente também libera.
Mas a gente não tem um processo muito bom de equilibrar tudo isso, porque a gente não tem insulina, a gente aplica insulina por fora. Então a gente acaba passando mal, a gente usa praticamente toda essa reserva. Quando a gente passa mal durante o exercício, significa principalmente que a gente está com excesso de insulina ou excesso de medicamento oral que você toma, tá? Normalmente aqui, falando mais especificamente do DM1, excesso de insulina. Por quê? Vamos lá, fazer simulação. Você foi fazer atividade física, né? Tá lá precisando de mais energia, a sua célula tá precisando de mais glicose para produzir energia. Ela vai produzir energia, vai abrir por dentro, vai puxar a glicose que está na corrente sanguínea e seu nível vai baixar. E daí, se você tomou insulina normal para ir fazer atividade física, essa insulina também vai começar a agir. O seu fígado vai liberar aquele glicogênio e pode ser que ele acabe ali com o estoque desse glicogênio, pode ser não, na maioria das vezes acaba, porque a gente acaba sempre tomando muito mais insulina do que uma pessoa normal produziria, porque a gente já tem uma resistência natural. Então a gente vai esgotar essa reserva e vai ter uma hipoglicemia, porque a gente tem insulina agindo e exercício também agindo. E daí a gente tem que parar o exercício ali muitas vezes para a gente poder comer, para a gente poder se alimentar. Os exercícios aeróbicos, né, caminhada, dança, natação é um pouco de aeróbico com anaeróbico também, né, com peso. Mas esses exercícios que exigem muito cansaço, né, a gente ficar pulando, esse tipo de coisa, eles vão ter uma capacidade muito maior, ali um efeito, um punch muito maior, uma pancada muito maior, de colocar essa glicose para dentro da célula muito mais rápido, tá? Então a gente tende a ter mais hipoglicemia quando a gente faz esse tipo de atividade física, o tipo aeróbico. Para a gente poder evitar isso, o ideal é que a gente tome um pouco menos de insulina quando a gente vai fazer esse tipo de atividade física e se alimente melhor. Então você pode fazer um combo, né? Comer normal e aplicar um pouco menos de insulina, ou se você for em jejum, reduzir a quantidade de insulina que você está comendo. E sempre levar com você alguma glicose, alguma coisa para você consumir ali e subir a sua glicemia mais rapidamente. Agora, se o seu problema está sendo hiperglicemia, se está batendo ali 300, 400 durante a atividade física, o que está acontecendo no seu corpo é uma outra coisa. Provavelmente, você está fazendo um tipo de atividade física que a gente chama de anaeróbica, que é basicamente atividade de força, musculação, hidroginástica, qualquer coisa que vá te exigir esforço. Às vezes até mesmo um pilatezinho, porque você trabalha com o peso do seu corpo. Claro que a gente não pode excluir o fato de você estar tendo uma hiperglicemia por você ter comido demais e tomado uma quantidade errada de insulina. Isso daí sempre vai existir. Mas também, o que pode acontecer é que muitas vezes a gente vai treinar e tá com a glicemia normal, né? Falando mais especificamente de musculação. A gente tá com a glicemia normal e daí ela começa a subir. O que será que está acontecendo? Aí a gente tem que entender um outro processo que acontece. A gente já entendeu da insulina, né? A insulina a gente sabe que põe glicose para dentro da célula. Mas quando a gente treina, a gente produz outros hormônios. Quando a gente pega peso, né? A gente produz outros hormônios. E um deles é o cortisol, o hormônio do estresse. A gente já sabe que quando a gente fica estressado, a nossa glicemia aumenta. E para você entender, o cortisol, ele é um hormônio que ele estimula a liberação daquela reserva de glicose que está lá no fígado, glicogênio, na corrente sanguínea. Por quê? Porque lá no passado, na época das cavernas, para que a gente com que a gente ficava estressado? Quando aparecia um leão, quando aparecia alguma coisa que ia caçar a gente, que a gente tinha que fugir, e a gente precisava de uma energia muito rápida para a gente conseguir fugir. Né? A gente precisava de um gás ali na hora. E daí que vinha a liberação do cortisol, que fazia o fígado liberar essa glicose no sangue, injetar esse punch de energia no sangue e a gente poder correr e fugir e sobreviver. E o corpo não distingue o que é um estresse de musculação e um estresse de fugir de um leão. É tudo estresse. Então tudo vai liberar cortisol e o cortisol vai liberar o glicogênio, a glicose que está lá reservada no fígado. E com isso a sua glicemia vai subir, porque está liberando essa reserva de glicose. Depois disso, a célula vai precisar produzir mais energia, depois de algumas horas que fez esse levantamento de peso, que teve esse estresse. Então ela vai precisar produzir mais energia para ela, então ela vai abrir a chavinha por dentro. Então, no longo prazo, depois de algumas horas, a sua glicemia tende a melhorar, porque a sua célula vai ficar mais
A gente fala mais sensível à insulina, mas na verdade ela tá abrindo a portinha por dentro e a insulina também tá fazendo efeito. Então, depois de um tempo, ela vai ter uma melhora no seu controle da glicemia ou uma hipoglicemia tardia. Mas o que você precisa saber é que depois a célula fica mais sensível à insulina, né? Ela vai abrir tanto a portinha por dentro quanto a insulina vai fazer efeito. Então, mesmo que você tenha uma hiperglicemia ali na hora, logo após ter feito a atividade física, a tendência é que depois, ao longo do dia, você tenha mais facilidade, esteja mais sensível à insulina. Ou seja, você vai precisar de menos insulina no longo prazo. Por isso que conhecer esse processo, tanto o porquê a gente tem a hipoglicemia, tende a ter mais, e tende a ter hiperglicemia em alguns momentos, é importante para o diabético, porque a gente consegue modular a nossa glicemia durante a atividade física se a gente souber desses processos. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, quando eu estou na academia fazendo exercício, eu gosto de começar pela musculação, porque daí a minha glicemia vai alterar, e depois eu faço o aeróbico, faço a esteira, porque daí a esteira vai fazer a glicemia baixar. E às vezes, quando eu tô fazendo esteira, que começo a ter uma queda, eu monitoro pelo sensor, ou eu sinto, se eu tivesse fitinha, mediria, e sinto essa queda, eu vou fazer uma musculação, levantar um pouco de peso, ficar um pouco estressada. E eu consigo modular a minha glicemia, ela vai aumentando e subindo, só intercalando os exercícios. E, gente, isso acontece muito, eu já fiz vários stories mostrando esse processo, é muito incrível, porque você consegue ver a sua glicemia realmente subir quando você levanta ali, faz 3 séries de levantamento de um pezinho de braço, alguma coisa. Mas se você perceber que continua caindo, aí realmente a sua glicemia, a sua reserva de glicogênio está muito baixa e você precisa realmente se alimentar. Quanto a fazer atividade física em jejum ou tendo comido antes, isso é muito variável. Eu gosto de fazer musculação em jejum, porque daí a minha glicemia altera e depois eu baixo com a esteira e eu como depois. Mas se eu for começar a fazer pela esteira, aí eu preciso comer alguma coisa antes. Não tem como eu fazer um exercício aeróbico sem ter me alimentado antes. O que você precisa saber é que quando você vai fazer uma atividade física, você precisa ter uma boa reserva de glicogênio. E o glicogênio, ele demora de 5 a 6 horas para ser armazenado. O ideal é que você se alimente bem 8 horas antes de você fazer atividade física, pelo menos. Então, se você vai de manhã treinar na academia, antes de dormir, se alimenta bem, que você vai garantir o seu glicogênio no dia seguinte para treinar e vai reduzir as suas chances de ter uma hipoglicemia. Se você quiser saber mais sobre modulação de glicemia com atividade física, deixa aqui nos comentários. Quero saber mais sobre exercício físico, modulação da glicemia, que daí eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo. Se você quiser saber mais sobre diabetes e como alcançar uma vida ainda mais saudável do que quem não tem diabetes, dá uma conferida nos links aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal.